Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que nos acompanha, pela NET Santa Maria e também pelo Unifra Online, que é o nosso canal no YouTube. O tema do Unifra Entrevista desta semana é alcoolismo. E por que alcoolismo? Porque no dia 9 de dezembro celebra-se aqui no Brasil o Dia do Alcoólico Recuperado. E sobre este assunto, o Unifra Entrevista está recebendo aqui nos estúdios o João Felipe Molossi. O João é médico residente na psiquiatria aqui do Centro Universitário Franciscano. João, seja muito bem-vindo aqui ao Unifra Entrevista e desde já eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para estar aqui no estúdio para falar desse tema que é tão importante para a sociedade brasileira e acredito que a sociedade mundial também. Obrigado, Rogério, muito obrigado. Na verdade, assim, eu como residente em psiquiatria, eu trabalho com isso todo dia, eu vejo a importância que tem, enfim, esse tema, no meu dia a dia mesmo, e para mim também é uma grande alegria estar podendo falar sobre esse tema, até para ver se eu consigo, de alguma forma, ajudar alguém com isso. Ótimo. João, como é que a gente pode, do ponto de vista médico, definir se uma pessoa sofre ou não sofre de alcoolismo? Na verdade, assim, Rogério, a gente tem que entender que o alcoolismo, no fundo, ele é assim, de acordo assim, na psiquiatria a gente classifica como se fosse um transtorno, um transtorno mental, Sim. Só que a gente tem que entender que, no fundo, ele é classificado como um transtorno mental, mas ele muitas vezes ele não vai ser visto de uma forma pura. Muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, ele vai ser visto comórbido junto com outros transtornos, junto com depressão, junto com transtorno bipolar, junto com outras dependências, como cocaína, maconha, tabaco, sim. Mas agora falando mais especificamente, enfim, da dependência do álcool, a gente vai ter alguns critérios que é o que a gente usa para classificar assim, se o paciente é dependente de álcool ou não, No fundo, o que a gente usa assim mais para realmente ver os instrumentos que a gente usa assim para realmente pensar se esse paciente tem um risco maior de desenvolver assim, uma dependência ou não pelo álcool, vai ser o padrão de consumo, desse paciente do álcool. No fundo, a gente tem 3 padrões que a gente usa assim mais para tentar diferenciar ele. E quais seriam eles, João? Seria o padrão assim de baixo risco, um padrão de uso nocivo ou já um padrão de dependência. E esses padrões, na verdade, o que vai diferenciar eles vai ser justamente a quantidade de álcool que esse paciente bebe, No fundo, a gente tem que entender que, no fundo, não tem uma quantidade de álcool assim que a gente possa dizer que é isento de risco, assim, Sim. por total. A gente tem que entender assim que no caso de uma dependência por álcool, ela é multifatorial, assim, ela envolve desde assim componentes ambientais, componentes genéticos, Então assim, uma genética, bom, eu não sei como é a minha, eu não sei como é a tua. A gente pode ter uma ideia disso pelos nossos pais, pelos nossos parentes, Se eu tenho um pai que é alcoólatra, bom, a minha chance de ser alcoólatra talvez seja maior do que a tua, que não tem, Então isso já é um sinal alerta para que eu talvez não experimente, ou para que eu talvez não use nem o mínimo de álcool, Mas de qualquer forma, assim, hoje em dia, entenda que assim, todos esses dados assim, que a gente possa falar aqui ao longo da nossa entrevista aqui, Sim. foram dados que eu me baseei assim, no CREMESP, que é do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Sim, que dá uma abrangência daqui a pouco de Brasil. Antes de você falar isso, João, eu tenho um vídeo para mostrar aqui que mostra algumas estatísticas, por exemplo, que o consumo nocivo do álcool é responsável por 3% das mortes, E assim, 12% dos brasileiros acabam tendo um problema com o alcoolismo. E aí surgem as perguntas, Como é que a gente vai ajudar uma pessoa que sofre disso? E um dos fatores seria a conversa, apoiar e tudo mais. Outra estatística, 41% das crianças, com idades entre 10 e 12 anos, já experimentaram bebidas alcoólicas e aí entra esse fator que você estava falando da questão genética, Como é que a gente vai ajudar daqui a pouco um adolescente que acaba demonstrando predisposição? Quer dizer, retarda-se, João, ao máximo possível ela experimentar, mesmo que seja um golinho. Porque aqui a gente tem, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, vou tomar como exemplo, aquela história de que daqui a pouco o pai ou a mãe vai lá e molha o bico da criança no vinho para experimentar, aquilo lá. Sim. Isso é uma ação, uma atividade daqui a pouco de risco, principalmente se aquela criança tem predisposição genética para o alcoolismo? Na verdade, assim, a gente aqui no Brasil, e isso não é assim, não é só aqui no Brasil, na verdade, eu diria assim, até mesmo nos Estados Unidos, na América do Sul, comparativamente assim, com outros países, por exemplo, no Oriente Médio, por exemplo.
a gente é uma sociedade muito liberal com relação ao álcool, Sim. né? Então, assim, não é muito glamourizado, como o cigarro já foi, por exemplo, no passado. Não é, se a gente for parar e pensar, por exemplo, no cinema. No passado era muito comum a gente ver, assim, que, por exemplo, artistas, assim, durante filmes, você vê o cara com cigarro, e aquilo ali era glamourizado. Sim. E a gente também não pode esquecer que por trás do cigarro, por trás da bebida, né, que são drogas lícitas, enfim, que tem uma indústria, né, tem uma indústria financeira, tem alguém querendo vender. Então, assim, tudo envolve, né? Então, assim, de qualquer forma, assim, isso daí, a gente percebe que, de qualquer forma, assim, até tu falou dessas estatísticas, até Sim. mesmo quando eu falei, assim, desses dados que eu fui buscar do CREMESP, Perfeito. tem alguns dados ali que mostram, assim, que a maioria das crianças, assim, a droga que geralmente se inicia, né? Que em geral a primeira droga a ser experimentada é o álcool. E que se a gente for ver, que em geral 50% das crianças assim, até 15 anos já tiveram algum contato com álcool. E que desses 50% que já tiveram algum contato com álcool, 65% tiveram contato entre 10 e 12 anos. Então, assim, é muito cedo, sabe? É realmente muito cedo. Então, assim, de qualquer forma, a gente vive numa sociedade onde de alguma forma se estimula isso. Um liberalismo exacerbado, sob esse ponto de vista, você diria? De qualquer forma, assim, e a gente não consegue perceber, assim, a gravidade que talvez isso tenha. Sim. Não para a grande maioria das pessoas, até porque a grande maioria das pessoas não vai desenvolver alcoolismo, mas para alguma parcela delas, sim. Infelizmente vai desenvolver. Aí eu entro também na questão da depressão, João. Geralmente quem é alcoólatra tem a depressão como característica, como sintoma, como comportamento, eu diria? Não necessariamente, não necessariamente. Na verdade, assim, muitas vezes o que eu, na minha prática, assim, até mesmo durante a residência aqui, né, na época que eu trabalhei aqui, durante a internação, muitas vezes o que a gente vê, assim, o estereótipo, assim, é aquele paciente que muitas vezes tinha depressão e como uma forma de aliviar o sintoma, ele procurava o álcool. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê na depressão, o que muda, às vezes é padrão de sono. Muitas vezes o cara começa a ter insônia e às vezes uma forma de se automedicar. Ele começa a beber para se automedicar. Com isso ele consegue dormir, ele consegue melhorar o padrão de sono dele. Só que daqui a pouco ele começa a ficar mais tolerante à bebida. Então ele começa, além dele não melhorar, digamos, da depressão, ele começa a agravar e ele começa a desenvolver uma dependência do álcool. Então, assim, na verdade, até pode existir comórbido, mas na verdade, assim, também existe o alcoolismo de uma forma pura, né? Então, assim, existe o alcoolismo puro, existe o alcoolismo com depressão, existe paciente que, por exemplo, num transtorno bipolar, que não esteja bem manejado, por exemplo, numa doença, e que num episódio de mania, ou que, né, enfim, que não esteja bem balanceada a sua doença, acabe que possa, de alguma forma, num momento, usar de álcool para num momento que esteja eufórico. Tem o paciente que usa a cocaína e que no momento que ele esteja muito eufórico, para diminuir aqueles sintomas, acaba usando álcool para abrandar, né, essa euforia. Sim. Então, assim, é muito heterogêneo. Sim, né, uma série de situações. Eu tenho aqui dados também, João, que mostram que há algumas definições sobre o que é exagerar no consumo de bebida alcoólica. E aí a gente tem assim, ó lá, de 0,31 a 0,5 gramas por litro, que equivale a 2 chopes, né? Em princípio, tá tranquilo, mas aumenta o ritmo cardíaco, a euforia e também acontece a perda da inibição, né? Com 0,5 a 0,8 gramas por litro, 4 chopes ou 4 taças de vinho, que é o equivalente, diminuição da paciência, reflexos mais lentos e até a redução da força muscular. Aí quase um pouquinho próximo de 1,5 grama por litro no sangue, 3 garrafas, né? Problemas de equilíbrio, vômito, alterações e algumas funções visuais, aí o cara já começa a ter problema. Quase 2 gramas por litro de sangue, ó, que seriam 5 doses de vodka. Pô, mas aí o cara, né, tem alteração grave de coordenação motora, transtornos graves, tipo, vira um machão, né, na história lá, quando dá algum problema ali, ó. E quase 5 gramas de álcool por litro de sangue, né, que é muita coisa, a gente tá vendo aí, ó. O cara tem letargia, perda da consciência, em alguns casos até a morte, né. E aí quando é superior a 5 gramas por litro, bom, aí as doses de álcool elas são tão elevadas que pode acontecer uma parada cardiorrespiratória, inconsciência e morte causada pela parada cardiorrespiratória. Nesse trabalho que você já desenvolveu, enfim, o contato que você já teve com pessoas que demonstraram predisposição para o alcoolismo, né,
Elas relatam, por exemplo, para você, João, que elas não conseguem estabelecer um limite por conta de um desequilíbrio emocional ou por uma necessidade física de ingerir a bebida alcoólica? Na verdade, assim, como eu te falei, assim, no fundo, a gente vai ter, assim, no caso, assim, dessa questão, assim, já onde o paciente começa a ter, assim, essas questões, assim, mais, assim, de sintomas físicos. Por exemplo, assim, com sudorese, por exemplo, assim, começa a ter irritação, começa a suar, começa a tremer, começa a ter essas coisas. Isso já é mais característico, às vezes, na dependência, né? Aquele paciente, assim, que já passou aquele estágio onde ele tinha o baixo risco, já passou aquele estágio do uso nocivo, né? E já começou naquele estágio de dependência. Então, esses pacientes até eu já vi. Às vezes até eles podem chegar, geralmente esses pacientes, assim, ele pode chegar, às vezes até chegar, por exemplo, em situações, assim, emergências, assim, em situações, por exemplo, de delirium tremens, que é uma situação que, por exemplo, é uma situação que é potencialmente fatal. Sim. O cara, por exemplo, pode chegar, vir a óbito, por exemplo, essa situação. Já, por exemplo, tem outros pacientes que, por exemplo, têm aquelas situações assim que não conseguem, por exemplo, não conseguem se socializar, por exemplo, sem beber. É muito comum, por exemplo, isso inclusive em adolescentes. Por exemplo, o cara que não consegue sair numa festa, não consegue conversar, ou aquele cara muito tímido que não consegue, por exemplo, não consegue se relacionar sem que consiga beber, ou que ele se sente mais, de qualquer forma, desinibido para conseguir fazer, se sente mais poderoso para conseguir fazer as coisas. Então, isso são coisas que eu observo. Então, assim, de qualquer forma, existem esses sintomas físicos, mas também tem aqueles pacientes que acabam tendo essa questão, assim, né, psicológica mesmo, por conta da ingestão de bebida alcoólica. O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minuto, mas na sequência a gente volta para falar mais sobre alcoolismo, volta para bater mais um papo aqui com o João Felipe Molossi, que é médico residente em psiquiatria aqui do Centro Universitário Franciscano. 1 minutinho, não sai daí, porque a gente já volta para falar mais sobre esse tema. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Voltamos com o programa Unifra Entrevista desta semana, que fala sobre alcoolismo. No dia 9 de dezembro de cada ano é celebrado aqui no Brasil o Dia do Alcoólico Recuperado e por esse motivo nós trouxemos este tema para o Unifra Entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanha pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET e também pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube, canal, aliás, que você pode também acompanhar outros programas aqui da TV Unifra. Neste programa, nós estamos recebendo a visita do João Felipe Molossi, ele é médico residente em psiquiatria do Centro Universitário Franciscano e está aqui como convidado do programa, a quem nós, mais uma vez, João, agradecemos a gentileza de ter aceito o nosso convite. Nós estávamos batendo um papo aqui durante o intervalo, né? Sim. O pessoal de casa teve um intervalo aí de aproximadamente mais ou menos 1 minuto e nós estávamos falando aqui de algumas estatísticas que você tem aqui também, João. Traz algumas para elas aí, de acordo com o Conselho Regional de Medicina lá do Estado de São Paulo, que você colocou para nós. Na verdade, assim, até teve umas estatísticas que até tu trouxe ali, na verdade, Rogério, assim, Sim. Uma delas, assim, que é a questão, assim, do número de dependentes de álcool no Brasil, né, que gira em torno de 10 a 11%, né, que também não é muito diferente, assim, no mundo. Que Isso dá mais ou menos hoje em torno de 20 milhões e 500 mil pessoas, que, se a gente parar para pensar, é bastante, né? Claro, é muito importante, na verdade, assim, é um número muito grande. E assim, a gente tem que também levar em conta, assim, que dessas pessoas, ok, vão ter algumas delas, assim, que
que, enfim, é um número que talvez, assim, o número de pacientes, assim, que vão para tratamento vão ser um percentual muito pequeno. Vão ter uma grande parte dos pacientes que não vão chegar aí a um tratamento e que vão passar, digamos, à margem da sociedade. Vão passar por aí, né, numa situação, assim, de rua, vão passar numa situação, assim... Vulnerabilidade. De vulnerabilidade, se expondo a, né, desde, mesmo assim, se expondo mais à situação, por exemplo, de acidentes de trânsito, né, de doenças sexualmente transmissíveis, né, toda essa situação. A gente tem, por exemplo, assim, ó, 60%, né, desses dados que eu te falei, que eu busquei né, enfim, né, nessa fonte. Sim. De que 60% dos acidentes de trânsito são causados, né, por bebida alcoólica. De que se a gente for pegar assim, já nos laudos assim, de cadavéricos, assim, por mortes violentas, 70% constam assim, né, a questão do envolvimento com álcool, né? Então, assim, é um número muito grande. Então, assim, não pode se desprezar disso de forma alguma. Sim, duas situações, João. Falta consciência por parte das empresas que fabricam as bebidas alcoólicas, claro que elas visam o lucro, né? Mas falta uma consciência também de que daqui a pouco elas estão produzindo e à medida em que elas oferecem esse tipo de produto, elas não demonstram nenhum tipo de preocupação com um prejuízo que daqui a pouco elas podem causar à sociedade. E outra, geralmente falta consciência também das pessoas, eu diria daí até educação, instrução, para que elas tenham cuidado com o alcoolismo e, por exemplo, dissociem aquela ideia de que toda e qualquer festa tem que acabar com bebedeira, toda e qualquer celebração ou comemoração tem que ter bebida alcoólica? Não, certamente falta, né? Mas na verdade, como tu disse, assim, a gente não pode esperar, por exemplo, que uma empresa que lucre milhões com isso, que ela vá ter a consciência. Na verdade, assim, durante muito tempo, assim, a gente viu que a empresa, tipo, que as empresas de cigarro, hoje em dia já são obrigadas a botar, por exemplo, atrás de uma caixinha de cigarro, por exemplo, por exemplo, aquelas imagens, por exemplo, de uma pessoa com uma traqueostomia. Sim. Então, assim, depois de muito tempo, de muitos processos, isso foi obrigado a acontecer, entende? Sim. E, enfim, muito mais por uma imposição, não do que por uma coisa consciente, né? Exato. E por exemplo, hoje em dia se tem muito, assim, por exemplo, aquela ideia, por exemplo, que se tem, né, e na verdade não se deixa de ser verdade, né, e que se fala, por exemplo, de que o vinho, por exemplo, seria muito bom para prevenir doenças cardíacas, né? E realmente, por exemplo, assim, foram feitos alguns estudos já que, de fato, assim, não é só o vinho, na verdade a bebida alcoólica, ela até de alguma forma, para algumas pessoas, ela até diminuiria assim, alguns eventos cardiovasculares. Sim. Mas isso daí seria alguns pacientes, seria algumas pessoas. Na verdade, assim, o que a gente vê? Pessoas de 16 a 34 anos, ou até, na verdade, mais novas, assim, né? Enfim, até 34 anos, assim, de ambos sexos. O álcool, independente da dose, ele causaria aumento na mortalidade por todas as causas, né? Enfim, tanto por AVC, por infarto, né? Por tudo. A partir dos 34 anos, nos homens, ele até melhoraria, assim, de alguma forma, né? Poderia ter algum benefício cardiovascular, Sim. né? Só que no caso, para pacientes que não têm nenhum tipo de doença, né? E no caso, aqueles pacientes que se restringissem àquele uso, assim, de baixo risco. Sim. Que seria, por exemplo, 2 taças de vinho, uma cerveja ou 50 ml de destilado. Isso pensando em um dia, né? Perfeito. Só que isso nós estamos pensando assim, em pacientes que não têm uma predisposição genética, Exato. que a gente não tem como saber quem são esses pacientes, né? Perfeito. Mas também tem um outro, então assim, só que, de qualquer forma as pessoas pensam, eu tomo meu vinho então para proteger meu coração e tudo mais. E isso de alguma forma é usado por toda a indústria assim para se disseminar, tudo isso mais. Só que também tem um outro dado, que também é interessante que a gente fale, Sim. que assim, no Brasil a gente vê que 30% das pessoas consomem 70% do álcool. Então, assim, na verdade o que a gente vê é que tem poucas pessoas bebendo muito e muitas pessoas bebendo pouco. Então, assim, a gente não deve estimular, como uma medida de saúde pública, que as pessoas bebam, por exemplo, pensando nesse benefício cardiovascular. Sim. Até porque esse benefício cardiovascular ele pode ser adquirido de outras formas. De outras formas, sabe? Exatamente. João, você está falando principalmente dos efeitos físicos, né? E o Unifra Entrevista foi buscar esclarecer alguns problemas também que o álcool provoca por conta, né, de alguns prejuízos físicos ao organismo. E quem relata esses prejuízos para a gente é a
professora Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição aqui do Centro Universitário Franciscano. Convido você de casa e o João aqui também para acompanhar o relato dela. O álcool ele tem um efeito deletério muito grande mesmo. Então, mas o efeito deletério maior que ele tem é o prejuízo que eu vou ter a nível hepático e a nível cerebral. Quando uma doença, por exemplo, se eu tomar excesso de álcool, esse álcool, como é uma caloria vazia, cada grama eu tenho 7 calorias, isso vai se transformar, eu não vou gastar, essa caloria vazia não vai me trazer nada nutricionalmente. E isso vai se transformar em quê? Em triacilglicerol, e, consequentemente, isso foi se depositado no fígado e que, se em excesso, pode provocar o quê? Esteatose hepática. E essa esteatose hepática, ela leva à cirrose hepática. Consequentemente, a gente sabe que o fígado é uma usina fantástica. Eu digo usina, né? Uma maneira de falar. Ele proporciona ao organismo a distribuição, ele é fonte de várias enzimas também, então eu passo a ter uma diminuição na função hepática, ok? Consequentemente, a minha digestão fica prejudicada. Consequentemente, algumas vitaminas do complexo B ficam prejudicadas na sua absorção. O ruim de tudo isso é que o paciente chega a ficar inapetente, porque eu não consigo, através dessas vitaminas do complexo B, melhorar esse metabolismo energético. Ele se torna inapetente e ele vai buscar no álcool, principalmente se ele for alcoolista, ele vai buscar no álcool o alimento, consequentemente piorando o estado nutricional. Ele vai ter emagrecimento, no estado mais avançado ele vai ter emagrecimento, ele vai ter um abdômen mais distendido, por conta da função hepática inadequada e, consequentemente, todo o organismo em relação às funções metabólicas do alimento ficarão prejudicadas, todas, essencialmente todas. Para ver que não faltam prejuízos, né, para quem consome bebida alcoólica em excesso e principalmente quando tem a predisposição ao alcoolismo. João, achei interessante quando você falou dessa questão da violência e também da criminalidade, né? São duas situações que têm relação muito que diretas com o alcoolismo. Sim. Na verdade, assim, são coisas assim, que é difícil da gente relacionar, assim. A gente, num primeiro momento, assim, a gente vê uma estatística e a gente não consegue fazer essa relação. Mas se a gente depois para e consegue, assim, vai analisar, assim, outros dados, assim, a gente começa realmente a refletir e ver que, no fundo, por trás, assim, de várias mortes, várias ações, por trás de várias situações, assim, a gente vai ver que enfim, que o álcool vai estar lá, sabe? Ele vai estar lá de alguma forma. Agora, é importante a gente lembrar também, para quem está nos acompanhando aqui, que mesmo que o alcoolismo seja algo muito prejudicial em termos até de saúde pública, ele tem cura. Muitas vezes o tratamento não é, ele é fácil para algumas pessoas, muito difícil para outras, mas existe a cura. Né? Como é que se dá essa cura, João? E de que maneira as pessoas podem buscar ajuda, por exemplo? Quem porventura está assistindo o Nifra Entrevista agora, tem algum parente, algum amigo, né? Enfim, alguma pessoa e precisa buscar uma ajuda, uma vez que já percebe que a pessoa não controla mais a ingestão de bebida alcoólica de uma maneira correta. Que bom você falou assim, Rogério, porque na verdade, assim, talvez além dessas coisas que nós falamos que são muito importantes, assim, talvez a coisa mais importante que a gente tenha para falar, assim, para quem está assistindo a gente, é que definitivamente, assim, o alcoolismo não é uma falha de caráter, não, definitivamente isso é uma coisa que pode assim, acontecer com com pessoas de todas as classes sociais, sim, de todos os tipos, né, enfim, de todas as etnias, enfim, ninguém está livre de que possa acontecer isso. E que, enfim, tem que procurar tratamento. Onde pode buscar, João? O tratamento, na verdade, assim, uma pessoa é ideal que ela procure assim ajuda, tá? O tratamento em geral ele é multidisciplinar, tá? Ele pode envolver assim médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, tá? Mas eu te diria assim, para quem está assistindo a gente agora e se identifique que tem alguém na família que precisa, por exemplo, ou que imagine que pode só precisar de tratamento, bom, que procure sua unidade de saúde mais próxima, que procure um centro de assistência psicossocial. O CAPS, a gente tem 2 aqui em Santa Maria, sim, que são especializados em álcool e drogas. Então, assim, mas que procure tratamento. A gente tem narcóticos anônimos, a gente tem os alcoólicos anônimos, sabe? Procure informação. Não procure deixar essa pessoa, né, isolada. Não procure achar que isso é uma fase que vai passar,
sabe? E até para quem está em recuperação, sabe? Entenda que a recaída, até mesmo a recaída, que isso faz parte do processo. Do tratamento. Entende? Que o processo é demorado, que não é uma coisa que é simples, que não é uma coisa que é fácil de se resolver, que se fosse fácil de se resolver, bom, não existia psiquiatra, não existia psicólogo, não existia internação, que tem remédio, que não necessariamente tem que ser usado remédio, mas que pode ser usado, entende? O importante é não ficar parado, sentado, esperando, né, que tudo aconteça. Que tem um arsenal para ser usado, mas que é importante que, enfim, que ajude quem precisa. Perfeito. João Felipe Molossi, que é médico residente aqui do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Nós voltamos na próxima semana. Se você, porventura, acessou agora o canal 15 da NET, não conseguiu pegar o programa na íntegra, você pode acompanhar as reprises do Unifra Entrevista e também buscar no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Lá você pode ver também outros programas da TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e muito obrigado pela sua companhia. Até mais.